Você já se perguntou de uma maneira honesta se alguma vez você cometeu crime com a sua língua? Como assim crime com a minha língua? Muitos casamentos, muitos negócios, profissões, muitas famílias são destruídas por meio da calúnia, por meio da maledicência. Perceba que não é preciso muita coisa para incendiar uma floresta inteira, apenas um pequeno fósforo. Então, às vezes, uma coisa que você diz por brincadeira ou até sem maldade, você pode destruir, arrasar a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas ela é capaz de fazer grandes fanfarrices, e é verdade isso, né? Até por isso que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. Porque imagina o estrago se tivéssemos mais. Então, a necessidade de um filtro, de um autocontrole, porque nós não queremos ter esse peso na nossa vida, não é? De cometer crimes através da língua. E o capítulo 1 vai falar justamente a respeito disso. Vamos à leitura então? Página 19, os crimes da língua. O canhão de dinamite é a segunda arma de destruição mais letal que existe. A primeira é a língua humana. Aqui nós não podemos esquecer que esse livro foi escrito no finalzinho de 1800, comecinho de 1900. Então, de fato, a dinamite era muito poderosa. Hoje, se comparada com as armas que existem, é até inofensiva, não é mesmo? A arma mata corpos, a língua destrói reputações e não rara arruína pessoas. A arma funciona sozinha, mas a língua, essa tem centenas de cúmplices. A devastação de um canhão é visível quando ele entra em ação. Já todo o mal causado pela língua persiste ao longo de anos, e até o olho da providência pode se cansar de acompanhar sua ação. O olho da providência costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade. O mal causado pela língua decorre de palavras de indelicadeza, ódio, malícia, inveja, amargura, duras críticas, fofocas, mentiras e escândalos. Roubo e homicídio são terríveis, sem dúvida, mas a dor e o sofrimento que causam a uma nação são ínfimos se comparados aos que provêm dos crimes de maledicência. É impactante analisar nas escalas da justiça os danos resultantes dos atos criminosos. De um lado, a dor, as lágrimas, o sofrimento advindos das infrações que envolvem a respeitabilidade. De outro, que se pensava serem os crimes mais pesados, aqueles com armas. Nas mãos de ladrões ou assassinos, poucos de nós sofremos, mesmo indiretamente. Isso no século XIX, porque a coisa mudou bastante, não é mesmo? Mas, da língua descuidada de um amigo ou inimigo, quem de nós está livre? Ninguém pode ter vida tão pura, tão justa, que esteja protegido da malícia, imune ao veneno da inveja, dos ataques insidiosos contra a reputação, das insinuações odiosas, calúnias, meias-verdades encobertas pela mediocridade invejosa de quem busca arruinar seus superiores, que são como aqueles parasitas que matam o coração e a vida de um poderoso carvalho. Arde ao método tão furtivo o disparo dos espinhos envenenados, tão significantes os atos separados em sua aparência que não se está a salvo deles. É mais fácil esquivar-se de um elefante do que de um micróbio. Em Londres, chegaram a formar uma liga anti-escândalo. Esses membros prometeram combater com todos os seus esforços o costume de falar de escândalos, cujas consequências terríveis e intermináveis normalmente não são estimadas. O escândalo é um dos crimes da língua, mas é apenas um deles. Todo indivíduo que respira e absorve uma palavra desse escândalo é parte ativa do processo de propagação do contágio moral na sociedade. E é instantaneamente punido pela natureza por permitir que seus olhos se estreitem para a doçura e a pureza, e a sua mente adormeça a luz do sol e o brilho da caridade, desenvolvendo-se nessa pessoa uma engenhosa perversão da visão da mente.
em que cada ato dos outros é explicado e interpretado pelos motivos mais vis possíveis, como se ela se transformasse em uma daquelas moscas de carniça que passam levemente por canteiros e roseiros para se banquetear com um pedaço de carne pútrida, porque aquela criatura desenvolveu um aroma apurado para a matéria suja da qual se alimenta. Percebe aqui que tão grave quanto disseminar a mentira, quando você dá ouvidos a essa mentira e ajuda a propagar, você também é culpado. Continuando, há travesseiros úmidos e lágrimas, corações nobres em silêncio, sem um choro sequer de protesto, corações deformados, assim como amigos de longa data que trilharam caminhos diferentes, solitários, sem esperança ou lembranças. Há também desentendimentos que transformaram toda uma vida em escuridão. Esses são apenas alguns exemplos dos pesares advindos dos crimes da língua. O homem pode conduzir a vida com honestidade e pureza, lutando bravamente por tudo que preza, tão seguro da retidão de sua vida que jamais desconfiará da diabólica sutileza com que age ao reportar maldade onde havia apenas o bem. As poucas palavras ditas por um caluniador, uma expressão peculiar no olhar, um dar de ombros, um leve movimento de desdém nos lábios, e então as mãos amigas tornam-se gélidas. O costumeiro sorriso cordial transforma-se em escárnio e fica-se com a incômoda e inexplicável sensação de não saber o que causou todo aquele desconforto afinal. Os jornais sensacionalistas são largamente responsáveis por esse fascínio pelo escândalo. Não são apenas uma língua, mas milhares ou milhões delas cantando a mesma toada para muitos pares de ouvidos. Abutres que sentem de longe o cheiro da carniça da imoralidade. Das partes mais remotas recolhem o pecado, a vergonha, a loucura da humanidade. Nos mostram despidos. Nem sequer necessitam de fatos, pois lembranças mórbidas e imaginação fértil bastam para transformar até mesmo o pior dos acontecimentos mundiais em algo banal se comparado às suas invenções monstruosas. Tais histórias e as discussões que os estimulam desenvolvem nos leitores a capacidade de distorcer os fatos. Se um homem rico faz uma doação para a caridade, dizem: haja assim para se falar bem dele, porque isso vai ajudar seus negócios. Se doa anonimamente, dizem: milionário esperto, sabe que escondendo seu nome vai despertar curiosidade. Certamente fará com que o público seja informado depois. Mas se não destinar nada aos pobres, sobre ele dirão: é mesquinho como o restante dos milionários. A língua vil dos fofoqueiros e caluniadores, a virtude é somente uma máscara. Nobres ideais são fingimento e a generosidade é suborno. O homem que está acima de seus semelhantes deve esperar ser alvo da inveja de seus companheiros. É parte do preço a ser pago por sua superioridade. Um dos mais detestáveis personagens da literatura é Iago. Então, Iago é um personagem de Otelo, Moro de Veneza, uma peça de Shakespeare de 1603. Iago sentiu inveja da promoção de Cássio, por esse motivo passou a odiar Otelo. Tinha natureza vil, sua preocupação era sustentar a própria dignidade em nome da preservação da honra, esquecendo-se de que estava morto havia tanto tempo que nem mesmo embalsamento poderia preservá-lo. Iago foi destilando seu veneno dia após dia. Tendo ressentimento e desconfiança, estudou sua vingança em doses poderosamente insidiosas e, com uma mente concentrada na escuridão de seus propósitos, levantou uma rede de evidências circunstanciais a respeito da doce e inocente Desdêmona e então assassinou pelas mãos de Otelo. A simplicidade, a confiança, a inocência fizeram dela alvo fácil das táticas diabólicas de Iago. Iago sobrevive no coração daqueles que primam pela sua mesquinhez desprezível, mas sem tanta esperteza. As mentiras constantes, recheadas de malícia e inveja, conseguem muitas vezes desgastar a nobre reputação de seus superiores. Nossos julgamentos apressados não raro ouvem e aceitam sem investigar as palavras desses Iagos modernos. Bem, se há fumaça, há fogo, pensamos.
Sim, mas pode ser apenas o fogo da malícia, ação incendiária da tocha da inveja lançada contra alguém e contra fatos inocentes de uma vida de superioridade. E assim terminamos o capítulo 1. E olha só, isso é tão grave, né? Quantas vezes a gente vê pessoas sendo linchadas, pessoas sendo assassinadas, vidas sendo destruídas por causa de uma mentira, de uma calúnia. Nós vemos isso principalmente nos meios públicos. Aqui, na época, era só jornal, né? Comecinho do século retrasado, se passaram 200 anos. Hoje tem a internet, então você dissemina uma mentira, aquilo toma uma proporção que nunca mais tem como remediar, não é verdade? Principalmente a mídia usa de manipulação, né? Manipula a população, manipula as grandes massas, principalmente a população mais simples e com menos estudo, para promover justamente aquilo que ela quer. Ela não está preocupada com a vida da pessoa atingida, ela quer simplesmente que as pessoas acreditem no que ela deseja que acredite. Um exemplo, as guerras que existem ao redor do mundo em todos os continentes, mas não são nem mencionadas. A mais recente, essa na faixa de Gaza, a mídia trata os terroristas como manifestantes. Como manifestante decepa crianças, decepa bebês diante dos pais. Como manifestantes sequestram bebês, sequestram idosos, mães de família e os estupram. Isso é manifestação? Então veja só, as pessoas perderam tanto o senso do certo e errado que simplesmente agem como se estivessem matando formiga, elas não se indignam mais com isso. Então preste atenção, como você tem usado seus lábios? Será que você tem uma conversa boa, uma conversa que edifica, você levanta o moral de uma pessoa que está triste, que está depressiva, ou você fica malhando o rei na pessoa? Às vezes a gente vê uma pessoa que acaba com a sua própria vida, fica até assustado, indignado, mas não sabe o que levou a pessoa a ter um ato desse. De repente, de forma indireta, você até contribuiu para isso, sabia? Então presta atenção nas qualidades dos seus pensamentos e principalmente das suas palavras, tá bom? Um beijo e até o capítulo 2.